Fala galera, Thiago Penido aqui pela TuStudy. A gente vem hoje aqui para o nosso terceiro episódio do Além da Máquina, hoje com convidados mais do que especiais para a nossa história. Hoje a gente vai falar com o pessoal da Original Locações. Lembrando que a TS trouxe esse novo projeto porque a gente acredita muito em pessoas, processos e tudo que está atrás simplesmente da locação de máquinas. Então hoje a gente vai falar com o pessoal da Original. Vocês podem se apresentar. Vamos lá. Obrigado pelo convite aí de participar desse podcast. Pra gente é uma honra, né? Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Júnior. Eu sou diretor da Original Locações, diretor sócio da Original Locações, cofundador junto com a Bárbara. A gente tem a empresa aí já há 11 anos no mercado de locação. A gente vem se destacando por aplicar processos inovadores, tecnologia, muita educação, né, muito desenvolvimento, tanto nosso quanto das pessoas que estão com a gente. A gente acredita muito na educação, né? A gente acredita que a educação ela é transformadora, é ela que nos diferencia no mercado. Então é isso aí, agradeço o convite, espero poder contribuir bastante aí com o que a gente aprendeu e com, né, entregando para o mercado aí um conhecimento de valor. Bom, eu sou a Bárbara Penido, sou cofundadora da Original, junto com o Júnior, cuido da parte de gestão de pessoas e sou diretora financeira da empresa. Acho que o legal do podcast aqui é que a gente está fazendo um podcast com pessoas que a gente convive muito no dia a dia, então fica engraçado. Então, obrigado pelo convite, sei que foi ideia da Kilvia aqui, né, de aproveitar aqui esse momento com a gente. E é isso, a gente já participou de outros podcasts, assim, mas acho que é diferente a gente vir aqui com vocês, né, que a gente tá junto ali todos os dias nesse projeto, que eu acho que é maravilhoso, que é um projeto de educação para o nosso mercado, que não tem. Então, acho que vai ser muito legal esse bate-papo aqui. Eu também queria falar também da minha fiel escudeira 00, a Kilvia, para ela se apresentar. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Kilvia Pinheiro. Eu sou a funcionária 00 da TS, da TuStudy. Trabalho na parte de conteúdo, parte bastante importante, é onde a gente determina quais são os produtos que a gente vai trabalhar, né? Quais vão entrar primeiro, a forma que a gente vai direcionar cada projeto, né? Então, é um prazer estar aqui com todo mundo, com o Júnior, com a Bárbara, com o meu chefinho, Thiago. Vai ser muito legal esse bate-papo e vocês vão ver aí como que a gente vai interagir bem, porque como a Bárbara disse, a gente participa da vida do outro no dia a dia ali, porque a Original, de qualquer forma, é a nossa parceira principal, né? A nossa parceira mais fiel. E é isso aí, vamos lá. Legal. Eu queria começar para aquecer, para a gente falar um pouco, né, da Original. Eu queria que, como a gente, né, escolheu esse nome Além da Máquina, né, o que é um negócio de sucesso para Original além da máquina? Além das máquinas que você aluga, o que é o sucesso ali para Original? Posso começar? Você começa? Pode ir. A gente fala muito na Original que toda empresa toda locadora trabalha com os mesmos equipamentos, né? Ninguém, de fato, consegue se diferenciar com máquinas, né? Todos os fabricantes, nenhum fabricante ele é exclusivo de nenhuma locadora. Então, qualquer locadora consegue ter acesso a qualquer fabricante. Então, isso aí faz com que o mercado de locação pareça uma commodity. As locadoras se diferenciam e hoje, assim, a gente consegue ver isso no mercado muito bem. Tem locadoras muito pequenas e locadoras muito grandes que têm seu capital aberto, tem ações na bolsa, e às vezes elas trabalham com a mesma marca, com o mesmo equipamento, oferecendo o mesmo produto no mercado e conseguem se diferenciar muito. Então, a gente exclui essa parte de máquinas, que aí nós vamos além da máquina e a gente entra na parte de pessoas, de processos, de tecnologia, que é onde essas empresas conseguem de fato se diferenciar, né? A Original está no mercado, a gente sabe que é extremamente tradicional, a gente hoje está entre os principais players do estado de Minas Gerais, e o que fez a gente chegar nesse nível, onde empresas demoraram décadas para chegar, de fato foi a gente se diferenciar nessa parte de pessoas, de processos e tecnologia, né? Enxergando sempre além da máquina.
Eu acho que pessoas sempre foi nosso diferencial, e não é só do clichê, assim, desde que a gente começou o negócio e a gente foi ter os primeiros funcionários, a gente sempre quis, por exemplo, que as pessoas gostassem de trabalhar. Então, a gente já tinha uma preocupação com o bem-estar e a saúde da pessoa no trabalho. Então, a gente foi percebendo com o tempo que, por exemplo, para a gente continuar crescendo, tinham que ter pessoas mais qualificadas. E aí a gente entra sempre naquela parte que todo empresário que a gente conversa fala assim, mas não tem gente qualificada no mercado, não está tendo gente no mercado. E aí a gente vê que no final a gente tem que aprender também sobre desenvolver pessoas. Não faz sentido a gente também reclamar e não fazer nada para movimentar. Então, foi uma mudança que, assim, eu acho que a empresa vai crescendo e a gente obrigatoriamente tem que ir aprendendo a lidar com pessoas. Eu acho que a gente sempre teve um feeling bom, um pouco do feeling bom para pessoas, porque nós sempre tivemos a preocupação com essas pessoas e com o bem-estar dessas pessoas. E à medida que a gente foi se desenvolvendo, porque para a empresa crescer, primeiro a gente precisa crescer, né? A gente precisa se desenvolver. A gente foi também sentindo que para a gente continuar crescendo, a gente também tinha que começar a desenvolver pessoas. Então, acho que vem as duas coisas, né? A parte principal de desenvolver pessoas, de não só reclamar, às vezes, de um momento ruim, e também uma parte que a gente já tinha genuína de querer que as pessoas se sentissem bem estando na original. Então, acho que a gente entendeu um negócio que ficou marcado, é que toda empresa, independente de qual negócio que você está, toda empresa tem que ser também uma empresa de educação. Não existe uma empresa que consiga viver só de pessoas contratadas do mercado. Não existe essa oferta de mão de obra. E outra, quando você contrata pessoas, existe uma dificuldade de ter ali um match cultural. Quando você forma a pessoa, já forma a pessoa dentro da cultura da empresa. Então, obrigatoriamente, toda empresa tem que ser também uma empresa de educação. Então, quem ainda não tem um processo de formação de pessoas dentro da empresa, obrigatoriamente vai ter que ter um processo de formação para conseguir ser competitivo no mercado. E vocês são conhecidos no mercado por terem começado muito novos, né? Empreender muito novos no original. E que momento que vocês perceberam assim que vocês estavam trabalhando na cultura da original no meio do processo? Em que momento que vocês sentiram que não, isso aqui é uma cultura, a gente agora está fazendo que é um processo, que vocês tiveram esse insight, essa virada de chave? Eu acho que na verdade começou quando a gente, às vezes até sem saber bem o que era cultura, porque quando é pequeno, a cultura é aquilo que a gente está falando. Então, a cultura é basicamente a nossa cultura. Como está todo mundo muito próximo e a empresa é muito pequena e tem pouca gente, a gente consegue muito facilmente que todas as pessoas entendam o que a gente quer e façam o que a gente quer e da forma que a gente quer. Na verdade, quando a gente começou a dar essa atenção para a cultura, foi quando a gente começou a perceber que só a gente fazendo, só a gente falando, só a gente acompanhando, a cultura não estava se permanecendo. A empresa foi crescendo e aí tinha gente que não tinha tanto contato com a gente, e aí a gente falou, bom, a gente agora precisa trabalhar em conseguir que as pessoas, né, os nossos líderes ali, as pessoas às vezes que estão mais no dia a dia com as pessoas da ponta, consigam repassar a nossa essência. Porque a cultura nada mais é do que a cultura que a gente levou para o negócio, né? A original tem a nossa cara. A original, as coisas que são valores para as pessoas que estão lá, são as coisas que eram valores para a gente, né? A gente constrói aquilo ali, às vezes as pessoas constroem lá missão, visão, valores muito... Hoje joga no chat GPT, mas antigamente criava-se uma coisa bonita lá, copiava às vezes de uma empresa grande, sem aquilo ser a realidade. Então, na verdade, é uma preocupação que a gente tinha. Quando a gente criou, foi baseado assim, o que a gente tem, o que é importante pra gente, e a gente colocou lá de verdade. E a gente precisou começar a reforçar muito quando a gente começou a entender que a gente estava perdendo a cultura. Então, quando começou a crescer, a gente teve que trabalhar mais nessa cultura. Legal. Acho que a gente começou a ter consciência maior do que era cultura, porque a gente começou jovem e com pouco conhecimento de gestão, né? A gente não entendia, era tudo muito feeling. Então, a gente foi descobrindo as coisas à medida que a empresa foi crescendo. Crescendo junto com a empresa, né? Na verdade, assim, toda empresa, a cultura não é algo bom ou nem algo ruim. A cultura, de fato, é aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita dentro de um ecossistema, né? Então, assim, toda empresa tem uma cultura. Então, tem gente que fala, eu preciso implantar uma cultura na minha empresa. Não, a sua empresa já tem uma cultura. E a gente precisa de entender isso. E, mais uma vez, a gente só conseguiu entender que isso, de fato, já era algo que existia um estudo sobre isso depois que a gente também começou a nos educar. A gente sempre fala que a empresa ela nunca vai ser maior do que o empreendedor por trás. Então, a gente entendeu que a gente precisava se desenvolver para a gente começar a ter um entendimento de como que funcionava toda essa parte além da máquina, essa parte de pessoas,
para daí a gente ter um pouco mais de controle do nosso negócio. E a parte de cultura, né, que o Thiago entrou, e quando foi que vocês começaram a trabalhar a parte de cultura dentro da empresa? Quando a gente entendeu que a gente tinha controle sobre a cultura. E aí a gente entendeu que assim, a cultura ela vai ser reflexo do dono. E aí se eu queria uma empresa que tivesse uma cultura admirável, eu teria que ser uma pessoa admirável. A gente começou a pensar assim, como é o dono da empresa que um dia eu quero ter? Aí eu comecei a imaginar como que seria eu sendo o dono daquela empresa. Eu não era aquela pessoa ainda, eu precisava me tornar aquela pessoa. Então primeiro a gente desenvolveu a nossa cultura, para depois a gente conseguir passar isso para o nosso time, e começou a entender através de processos, de tecnologia, como que a gente mantinha aquilo. E aí uma dica que a gente deixa é assim, que a gente entendeu, cultura, ela tem muito mais a ver, ela foi desenvolvida muito mais para excluir do que para incluir. Então é assim, é muito mais o que eu não aceito do que de fato o que eu aceito. Então ela é muito mais feita para excluir. A gente entendeu isso através de mentorias, de estudo, de benchmarking. Então, e de vivência, né? Aí você fala, vocês começaram muito novos. Cara, no início a gente errou. A gente tentava entender por que as coisas não acontecem do jeito que eu quero que aconteça. Quando foi que eu perdi o controle? No início, acontecia do meu jeito. Por que agora não acontece? Porque se você não colocar isso dentro de um processo estruturado, a questão da cultura, isso aí existe estratégias e técnicas para isso, a cultura da sua empresa, ela vai ser a cultura do responsável da área. Então, se você tem uma locadora de máquinas, a locadora começa a crescer. No primeiro momento, todo mundo tem contato com o dono. No segundo momento, você não consegue ter contato com todo mundo. É provado que uma pessoa não consegue liderar mais do que 8 pessoas diretamente. Quando ela começa a liderar mais que 8 pessoas diretamente, ela começa a não ser um bom líder, ela não consegue dar atenção suficiente. A locadora do cara chega a 10, 15, 20 pessoas, ele não consegue mais ser o guardião da cultura. O que ele faz? Começa a deixar outras pessoas despontam, outros líderes naturalmente surgem em cada área. Às vezes o cara vai pro comercial, começa a surgir um líder aí na mecânica. E aí qual vai ser a cultura da oficina? A cultura desse cara. E aí eu falo que existem algumas etapas do locador. O locador primeiro ele começa como locador, depois ele vira empreendedor e depois ele vai virar investidor do seu negócio. Então ele tem que saber exatamente em qual fase ele está do negócio. Porque aí quando ele sai de locador e começa a virar empreendedor, ele começa a ter que formar líderes que vão ser os guardiões da cultura da empresa dele. E vocês falaram uma coisa que eu achei bastante interessante, que foi sobre que quando vocês começaram, a empresa era o que vocês eram. Né? A cultura era o que vocês eram. E que valores que vocês trouxeram da criação de vocês, que foi assim, um ponto inicial para ter essa cultura que o Original tem hoje? Quais que vocês trouxeram como herança ali, né, de educação e tal, que foram os pontos mais importantes de diferencial que vocês trouxeram? Desafiadora a pergunta, mas desafiadora porque eu acho assim, nossos pais sempre foram empreendedores. E aí eu acho que para mim uma das culturas mais fortes e que parece que não passa de mera obrigação, mas a realidade é que não é a honestidade. Então, por exemplo, nosso pai sempre foi locador de máquina. E era uma preocupação enorme que ele tinha, por exemplo, em como as pessoas iam perceber que ele, de fato, tinha feito aquela manutenção e que estava cobrando exatamente o que era devido. Parece muito clichê, mas a gente tem muita dificuldade no mercado com isso. Ele, por exemplo, ele criou coisas que não tinha no mercado, que era assim, se ele fez uma manutenção e se ele trocou uma peça, ele devolvia a peça danificada para o cliente ter a certeza que aquela manutenção foi feita. Então, assim, são coisas que vão moldando. Uma outra coisa que eu acho muito importante e que define para mim, que entra como segredo do sucesso, mas que também é uma coisa muito básica, é compromisso, é cumprir aquilo que foi prometido, é cumprir o prazo que foi estabelecido. É óbvio que em algum momento você tem um processo dentro da sua empresa, um SLA de atendimento, e em algum momento alguma coisa vai dar errado e você vai precisar justificar para o cliente que não conseguiu fazer alguma coisa. E tá tudo bem. Mas, por exemplo, a gente via no nosso mercado, exemplo, a gente foi fazer a entrega e a gente tinha carros usados, a empresa estava começando, o carro era muito velho. O carro estragou no meio do caminho, a gente prometeu que ia entregar uma máquina, não entregou a máquina. Para a gente isso era um incômodo enorme.
A empresa era minúscula, a gente começou a alugar carro. Por quê? A gente não tinha dinheiro para comprar carro zero. Então, ou a gente comprava máquina ou a gente comprava carro. A gente falou, então nós vamos alugar carro, porque a gente vai alugar, vai pagar pouco por mês, mas a gente vai ter um carro novo que não vai parar. Porque se eu ligar para um cliente e falar, se eu não te entreguei porque o carro estragou, parece desculpa. E pra gente aquilo era inaceitável. Então, acho que, por exemplo, esses dois são valores que parece que não passa de obrigação, mas são valores muito fortes que para mim definem bem, assim, como um dos segredos do sucesso mesmo, sabe? De fazer um negócio dar certo. Muito básico, cumprir o que promete. É básico, um monte de gente não cumpre. A gente pega várias prestações de serviço onde as pessoas não fazem isso. E a gente cresceu com isso muito forte, sabe? De mostrar o tempo inteiro quanto você está sendo honesto. A gente vive isso em várias etapas da empresa ali. A gente tem um setor, por exemplo, muito crítico, que é a indenização. Então, o cliente aluga a máquina, mas em algum momento ele danificou essa máquina por um mau uso da obra e ele tem que pagar. É um prejuízo para o cliente e é um setor de prejuízo para a gente, porque o nosso negócio é a locação. Então, eu gostaria de alugar e a máquina voltar, eu faço a manutenção básica da máquina, preventiva ali, ou alguma corretiva de uso e continuo alugando a máquina. Mas não, a máquina, ela voltou com um defeito por má utilização do equipamento. A gente tem um desgaste nessa área. Mas para a gente também é muito importante demonstrar para o cliente o tempo inteiro que a gente está sendo honesto na cobrança dele. A gente não quer tirar vantagem das pessoas. E a gente vê que isso retorna para a gente também, de forma positiva. Mais alguma? Não, é interessante isso aí, porque eu acredito que existem alguns valores universais que disseram sobre o que é certo e o que é errado, que são inquestionáveis. Por exemplo, tirar a vida de alguém é algo que em qualquer cultura que você for, dependente de qual região do planeta Terra, vai ser sempre, em qualquer lugar, errado, né? Roubar é errado, mentir é errado. E a gente nunca flertou com essas coisas, a gente nunca se sentiu confortável em não cumprir com o combinado, como a Bárbara falou, em fazer a coisa errada, né? E a verdade, ela pode ser subjetiva e relativa, né, dependendo da perspectiva, mas o certo ou errado não. Então, assim, a gente nunca flertou com o errado. E isso pode parecer, assim, clichê, mas não é. Se você pegar no nosso mercado, a maioria das empresas flertam com o errado, porque o Brasil, ele favorece as pessoas que, às vezes, fazem coisas erradas. Sonegar, né, não cumprir com o combinado, isso é muito comum, né? Isso a gente vive com isso e convive com isso todos os dias. Então, assim, esse foi um valor que no longo prazo nos gerou uma confiança, a gente construiu no mercado uma confiança que trouxe a gente até onde a gente chegou. Tanto que por muito tempo a Original era uma empresa muito grande, uma das maiores empresas já da região, e quando olhava pra gente, a gente vivia na nossa pessoa física, usufruía do negócio muito menos que muita gente que era muito menor do que nós. Porque o cara estava antecipando ali as etapas através de uma fraude, através de coisa errada, só negando imposto, não cumpria às vezes com o combinado com o fornecedor, e a gente nunca flertou com isso. E assim, a gente não sabia que isso, em algum momento, seria um diferencial. Mas a gente não queria saber, a gente só queria fazer o certo, pôr a cabeça no travesseiro tranquilo e ter a consciência de que a gente estava fazendo certo. E hoje a gente entende que isso aí é uma qualidade dos grandes empreendedores, porque chega um momento que o empreendedor, ele deixa de ter só um papel na família dele. A Original hoje, por ser uma referência em todo o mercado, a gente tem um dever social. As pessoas, elas olham para mim, olham para a Bárbara e elas veem na gente pessoas em quem se espelhar. Elas veem na gente um exemplo. Então, assim, quando eu faço algo certo, eu estou vendendo para a sociedade que o certo compensa. Quando eu faço algo errado, eu estou construindo uma cultura na sociedade que fazer as coisas erradas compensa. Então, assim, hoje a gente discute muito sobre isso. Qual que é o nosso dever social? Né? O que a Bárbara está ensinando pro filho dela, quando ele olha para a mãe empreendendo, para a mãe às vezes passando dificuldade? Né? O que os nossos amigos vão olhar para a gente, o que eles vão entender, o que é o certo, o que é o errado. Então a gente está vendendo isso o tempo inteiro. Então hoje a gente, mais uma vez, a gente entende que a gente não tem só mais um dever para com a gente, com a nossa família e com a nossa cama ali, né, com o nosso travesseiro. A gente também tem um dever com a sociedade de mostrar que fazer o certo compensa. Eu gostei desse ponto que você falou. Eu queria aproveitar esse gancho para fazer mais uma pergunta, porque a gente tende a existir líderes e chefes.
E quando a pessoa ela é líder, a gente tende a ver nela uma liderança muito pelo respeito que a gente tem pela pessoa, né? Pela admiração que a gente tem. Tem várias vertentes que a gente cria, né? Uma admiração ali por aquele líder. Como que vocês tão novos conseguiram ganhar respeito do time de vocês, né? Eles verem vocês como líderes, né? Verem vocês ali como um ponto de apoio, sendo que talvez ali a idade, né? Poderia ser um empecilho. Como que vocês conseguiram conquistar isso do pessoal? Acho que um ponto é que a gente sempre estava junto, né? Então, acho que esse é um ponto lá do básico também, de fazer junto. Então, por exemplo, o Júnior foi o primeiro vendedor externo, né? Então, ele batia na obra. Então, o Júnior foi o primeiro entregador de máquina, por exemplo. Então, primeiro que a gente sempre estava fazendo junto, sabe? Então, acho que isso aí fazia as pessoas, às vezes, claro que no início ele ainda era muito pequenininho, mas depois as pessoas vinham e ficavam assim, vocês não precisam fazer isso mais. Mas primeiro que a gente via que precisava, sabe? A gente sentia que ainda precisava fazer aquilo, e outra porque a gente queria ajudar, a gente queria fazer parte daquele processo. A gente nunca teve primeiro aquele problema do ego, assim, agora eu não sou obrigado a fazer isso mais. E a gente vê, às vezes, empresas muito menores que a gente, onde as pessoas já saíram da operação, porque elas acham que não tem que fazer aquilo mais. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, ela fala, agora eu não sou obrigado a passar por isso, eu não tenho que viver isso, eu não tenho que fazer essa parte que não é tão boa. Eu não tenho que bater em obra para falar com o cliente mais. Então, assim, a gente tem um monte de vendedor externo, um monte de vendedor interno, e o Júnior ainda vai no cliente. Não é que eu não tenho, gente, isso faz parte do negócio. Eu acho que quando você cria quando você gosta do que você faz, eu acho que esse é o primeiro ponto, de realmente estar junto, de fazer junto. Tem gente que se espanta porque fala assim, vocês vão na empresa todos os dias? Gente, assim, tem hora que as pessoas fazem, e depois eu acostumei, mas as primeiras vezes que eu ouvi, eu falei, mas como assim? Alguém não vai todos os dias trabalhar? Né? Então, pra gente, primeiro, muito natural. Eu acho que também quando as pessoas foram vendo resultados, né? As pessoas falam que nós somos muito ousados. No início era doido, né? Agora é ousado. Mas no início nós éramos dois doidos. Então, loucura de realidade é só uma linha, né? Exatamente. Mas depois as pessoas foram vendo resultado, assim, né? A gente ia fazendo junto, a empresa ia crescendo, a coisa ia acontecendo e vinha mais gente. E as pessoas que estavam lá iam crescendo juntos, né? Então a gente tem gente que começou como motorista e hoje, né, que é o Jonathan, nosso funcionário mais antigo, ele começou primeiro para ser motorista. Logo que ele chegou para ser motorista, ele sofreu um acidente, ficou afastado 6 meses. Quando ele voltou, não sabia o que fazer com ele. E aí depois ele começou a trabalhar porque ele tinha estabilidade. Por mim, eu mandava embora. Na época, eu falei, a gente não tem o que fazer, já colocou outra pessoa no lugar, a empresa é muito pequena, mas ele tinha estabilidade, ele ficou e ele se desenvolveu em outra área, e ele cresceu. Hoje ele é nosso pessoa responsável pela logística, né? Cresceu, foi para fora com o Júnior, foi para a China. Então, assim, as pessoas também foram vendo a empresa crescendo e a gente valorizando pessoas, que a gente falou no início, né? A empresa foi crescendo, a gente valorizando as pessoas crescendo junto. Então, eu não sei, assim, hoje a gente estuda sobre liderança, mas na época era mais um pouco da nossa cultura ou dos nossos valores, o que era importante de fazer junto. E aí eu não sei em que momento a liderança passou a ser admirada, em que momento, se em algum momento foi chefe, depois passou a ser líder, eu não sei quando foi esse corte. Mas o que a gente vê é que os resultados, por exemplo, a forma que a gente lida com as coisas, o respeito com as pessoas hoje é o que faz a gente sentir que a gente está fazendo uma boa liderança, né? Até hoje, como as pessoas respondem pra gente, né? Os nossos líderes respondem de volta pra gente também. Muito bom. Eu acho que a questão da liderança eu fico me perguntando assim, eu gosto muito de ir na essência das coisas, né? E aí eu sempre refleti, o que é a liderança e qual que é o papel do líder, né? Nesse processo de liderança. E eu acho que assim, o papel básico do líder é pegar uma equipe de um ponto A e levar para um ponto B. Só que não é tão simples. Porque pegar alguém de um ponto A e levar para um ponto B, onde as pessoas às vezes não sabem qual que é o caminho, não sabem como fazer, não sabem o que vai acontecer quando chegar lá, depende de uma outra coisa, que aí é a confiança. As pessoas elas só vão seguir um líder se elas confiarem no líder. E construir a confiança, a gente sabe que é difícil e demanda muita responsabilidade e compromisso. E aí eu acho que não tem muito a ver com idade. Porque aí, uma das formas de se construir confiança é através do resultado. E aí entra um negócio que a Bárbara falou, que é assim, por que as pessoas elas questionam, às vezes, o fato da gente estar se envolvendo em coisas que eles não veem líderes geralmente se envolver. Porque a gente tem uma liderança, de fato, a média muito fraca. Né? As pessoas elas entendem que elas têm que, a partir do momento que elas contrataram um funcionário para executar uma tarefa,
que ele tem que ir lá e executar. Na verdade, eu penso que assim, a nossa empresa ela é como um jardim, eu falo isso com todo mundo. E a gente é o jardineiro. O que a gente tem que fazer é, qual que é a função do líder? Fazer com que as pessoas saiam de um ponto A até o ponto B. E não existe regra para isso. Por isso que não existe a liderança perfeita. A gente já viu líderes que são imperativos, líderes que são democráticos, líderes que são amigos, e todos eles, às vezes, conseguindo atingir os objetivos ou não. Você fala, pô, eu conheço um líder que o cara é super gentil com a equipe do cara chegou lá. Então a gentileza é a regra da liderança? Depende. Aí eu vi um cara que não é, então foi por isso que ele não chegou lá? Depende. Não existe a liderança certa. Só você imaginar, você vai fazer uma trilha no meio do mato. Existe o caminho perfeito? Depende. Se for um dia de sol, se for um dia de chuva, se a mata estiver alta, se a mata estiver baixa. E aí o líder, ele é o cara que ele sabe utilizar as ferramentas, ele gera segurança na equipe e ele vai junto. E aí ele vai junto. Só que ele tem que entender também que o líder tem um papel extremamente importante. Que aí ele garante a perpetuidade daquela equipe, que é formar outros líderes. Então, isso aí é extremamente importante. Então, qual que é o papel principal, que eu acho, do capitalismo e da liderança? A parte da confiança. Então, como que você, líder, né, que está ouvindo esse podcast, como que você se torna um bom líder? Ganha a confiança da sua equipe. Porque aí na hora que você falar com o seu time assim, cara, vai por esse caminho, o seu time vai. Só que talvez, para você construir essa confiança, você vai ter que na primeira vez ir junto com ele. Mostrar que você sabe o que você está falando. Atingir um resultado com ele, para ele falar assim, cara, se na primeira vez que a gente foi junto deu certo, agora eu acredito que esse cara, o que ele tá me falando faz sentido. Às vezes a gente vai achar que é só mandar, é gritar, é falar mais alto, ou às vezes é ser gentil, pedir por favor. Não, cara, você tem que ganhar confiança. Ganha a confiança do seu time. A confiança muitas vezes é isso. É você ter uma base muito boa, seja uma base às vezes teórica, é você ter feito aquilo muitas vezes a ponto do seu time olhar para você e falar, ele sabe o que ele tá fazendo. Ou às vezes é você de fato ir junto para garantir a segurança da sua equipe. Então, quando a Bárbara fala assim, por que o Júnior até hoje vai na obra? É para o meu time entender que quando eu falo com eles, cara, faz dessa forma, visita esse cliente, usa essa estratégia, eu sei o que eu tô falando, porque eu faço também. E se precisar, eu vou lá e faço junto. Se precisar, eu vou lá e faço sozinho. Então, meu time ele tem essa confiança. A mesma coisa a Bárbara lá no financeiro. Quando a coisa aperta, para quem que eles olham? Para a Bárbara, porque eles têm a confiança de que na hora que alguma coisa der errado, eles têm uma pessoa ali que vai saber dar o caminho, que vai saber direcionar. E quando ela fala, geralmente, ela fala com a propriedade e com conhecimento que as pessoas não têm. E aí ela começa a criar pessoas que se espelham nela, porque vem nela ali uma pessoa admirável, começa a formar novos líderes e a gente começa a crescer na hierarquia da empresa. Eu gostei muito desse ponto que você falou. E eu fiquei pensando porque, né, hoje o Original tá indo para 11 anos, né? E você também falou uma frase no início que é a empresa ela nunca é maior do que o dono. E eu gostei desse ponto porque você falou que as pessoas veem em vocês, né, essa referência, essa segurança que eles podem ir. Mas em algum ponto ali, vocês chegaram que a Original chegou no teto de vocês. E vocês não tinham essa referência porque vocês são os líderes da empresa. Como que vocês buscaram se desenvolver para vocês aumentarem a régua, né, da Original, sendo que vocês não tinham uma pessoa ali, uma referência, né, porque o liderado tem essa vantagem, né, assim, eu tenho um líder ali, ele é um cara que tá, né, posicionado ali, ele tá bem preparado para aquela função, mas vocês como os líderes, né, os donos ali da empresa, vocês não têm essa pessoa, vocês não têm essa referência. Como é que vocês fizeram para quebrar esse paradigma, quebrar essa régua? Eu acho que assim, ó, existe duas formas de você aprender, né, na verdade você pode aprender pelo outro ou por você mesmo. Você imagina quantos anos a humanidade demorou para chegar no nível de conhecimento que a gente tem hoje, né? A humanidade tem lá mais de, sei lá, 10 mil anos. Então, assim, a pessoa sozinha, ela vai ter muita dificuldade de se desenvolver. Isso aí a gente já entendia isso aí, mas a gente não usava isso aí como uma estratégia de negócio, tá? A gente não sabia que a gente tinha que ser maior do que a nossa empresa, mas a gente sempre teve uma ambição, que aí a gente tem que diferenciar a ambição de ganância. A gente sempre quis crescer, não a qualquer custo, mas a gente sempre quis crescer. Então, a gente sempre teve um negócio com a gente que assim, ó, se a gente não tá crescendo, a gente tá diminuindo, porque o tempo passa e o tempo ele vem andando atrás da gente. Se você parar, ele vai te engolindo. Então, não existe parar.
A gente então sempre pensou assim, queremos crescer, queremos desenvolver, queremos profissionalizar o negócio, queremos que a empresa cresça, queremos gerar mais empregos, queremos melhorar a nossa qualidade de vida. E aí, teve um momento na nossa vida que a gente estava com aproximadamente aí 4 a 5 anos de empresa, que a gente se sentiu, a gente sentiu sem visão. Por quê? Como que você cresce no início? Você olha para o lado, vê como que o cara maior que você está fazendo, você vai fazendo igual, e aí você vai crescendo, porque você tem uma referência. Chega num determinado momento, que às vezes você chega no mesmo nível que esse cara, ou você se torna talvez o maior, e aí você começa a olhar para o lado, você já não tem mais em quem se espelhar. E a gente não sabia o que fazer, e nessa época a gente decidiu que a gente iria para um mercado que era o mais maduro, que é o mercado maior, que é o mercado de São Paulo. E lá a gente começou a conversar com locadores, fomos muito bem recebidos pelo pessoal da Conceito, o pessoal da Andraus, o pessoal da Tech Service, que já eram locadores muito mais maduros, e a gente enxergou ali mais uma referência. A gente viu mais um caminho a trilhar, empresas muito maiores, muito mais maduras, com muito mais processo, um faturamento muito mais alto. E a gente aprendeu muito com eles, e a gente aprendeu que assim, a gente não vai conseguir chegar além da onde a gente consegue enxergar. Então, assim, a gente precisava aumentar o nosso campo de visão para a gente poder crescer mais. Então, nesse momento, a gente começou a perceber que a empresa ela nunca seria maior do que a nossa capacidade de enxergar ou maior do que a gente. A gente começou a sempre nos desenvolver para a gente conseguir depois ir trazendo a empresa para acompanhar. E aí, assim, depois desse evento em 2019... Deixa eu só completar esse aí, que eu acho que é legal falar que quando a gente decidiu fazer essa visita aí em São Paulo, a gente achava que não tinha como crescer no nosso mercado mais. A gente achava que a gente estava no limite. E hoje a gente fatura mais de 10 vezes o que a gente faturava na época. Quase 20 vezes. Então, assim, para ter noção do quanto a gente estava limitado e o quanto a gente estava sem referência mesmo, né? A gente achava que não cabia mais no mercado que hoje a gente está faturando muito mais. Então, acho legal contextualizar isso para ter noção do quanto a nossa mente estava nos limitando, assim. É isso aí. A gente fala hoje que a gente tem a gente comenta muito sobre isso, a gente tem algo que só o dono da empresa, que hoje a gente já está numa transição ali de empreendedor para investidor, a gente continua sendo locador, mas a gente não está mais direto na operação de locação. A gente formou líderes e equipe para isso. A gente sempre fala que nós somos os guardiões da visão ali. A gente tem algo que nenhum funcionário vai ter, que é a visão. A única pessoa na empresa que vai ter a visão é o dono da empresa. Então, assim, a gente tem que o tempo inteiro buscar formas de expandir a nossa visão. E a gente aprendeu em 2019, nessa primeira experiência, que a nossa visão, ela de fato, ela é limitada pelo nosso ambiente, pelas nossas convivências, pelas nossas experiências de vida. E aí, depois dessa experiência em 2019, a gente já tinha uma visão limitada, a gente conseguiu expandir a visão e, consequentemente, expandir o negócio. A gente fez diversos benchmarking, né, que basicamente é esse processo de você conhecer outras empresas. A gente fez não só mais no mercado de locação, mas nós fizemos dentro do Mercado Livre, fomos em ambiente de masterminds com empresários do mercado financeiro, tecnologia, do digital. A gente teve experiências em locadoras depois fora do Brasil, mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa. Então, assim, a gente foi, de fato, investindo na gente, na nossa visão, para daí a gente começar a construir um negócio. Mais uma vez, a gente vem com a educação. Você vê que, assim, todo o processo de crescimento original, ele inicialmente veio por um processo de educação. Formação de pessoas, visão, aprimoramento. Então, isso aí é a essência de tudo. E hoje a gente continua fazendo isso, trabalhando, investindo na gente, nos educando, para a gente conseguir trazer o nosso negócio para um próximo nível. Eu acho que tem esses pontos, assim, que a gente acha que está travado. Eu acho que acontece com todo mundo. Eu acho que com a gente, por exemplo, aconteceu mais de uma vez. Por exemplo, quando a gente foi em 2019, foi um ponto que eu acho que a gente estava travado ali, e foi um ponto que destravou. E eu acho que quando a gente viveu o nosso primeiro mastermind lá também, a gente teve contato com empresários, inclusive bilionários, né? Que é, assim, um negócio surreal da gente pensar em conseguir ter uma conversa com alguém que está nesse nível de gestão, que tem um negócio avaliado nesse valor. E aí a gente vai vendo que isso causa na gente, assim, você sente travado. Então acho que a gente pega alguns empresários agora que podem estar sentindo, algumas locadoras estão sentindo que estão travadas,
E aí, às vezes, ela quer um segredo para o sucesso e ela não entende que ela precisa desenvolver ela e desenvolver pessoas. E aí, você precisar ir para fora e precisar de um mastermind, precisar de uma mentoria, por exemplo, que é um produto novo que a TS está oferecendo. E aí, você acha assim, às vezes você pensa assim, é caro eu investir nisso. E aí, você vê que é muito barato, né? A gente viveu mentoria, por exemplo, com pessoas que não eram do nosso mercado. Seria maravilhoso se eu ainda tivesse alguém que fosse do meu mercado. Pagaria muito mais, porque ainda eu tiraria cada vez mais coisas, assim. Então, a gente vê que eram pontos de inflexão, né? Que é o que o Flávio Augusto usa muito, assim, pontos de inflexão. A gente vê dentro do nosso negócio alguns pontos de inflexão e foram pequenas decisões que a gente tomou no nosso desenvolvimento pessoal, que depois virou um desenvolvimento para a empresa e para a equipe, né? Tanto que surgiu o projeto da TS, né? Onde nós estamos em parceria, né? Nós somos cofundadores desse projeto. Então, não é à toa, né? É porque a gente viveu isso. A gente não idealizou uma coisa baseada no desejo sem sentido, né? A gente idealizou um negócio baseado nas nossas experiências, nas nossas vivências, né? A gente desenvolveu pessoas, nós temos 150 pessoas na empresa hoje. Então, a gente começou a entender a importância desse desenvolvimento, né? E o quanto isso destrava esses momentos na vida da gente. É o que a gente desenvolveu esse projeto de mentoria, porque a mentoria, sendo ela feita de forma oficial ou não, foi o que virou a chave no nosso negócio em todas as situações. Em 2019, quando a gente teve experiência na Conceito, eu falo isso muito com o Cristiano, que é o diretor da Conceito. Eu falo, cara, você me deu uma mentoria, se você tivesse me cobrado na época ali 50, 100 mil reais e me falasse do resultado que eu teria, eu pagaria, fácil. Então, assim, a mentoria, em todos os momentos, ela foi transformadora para o processo de crescimento do original. E a gente entendendo isso, a gente viu que a gente também poderia ajudar diversos outros locadores. A gente já tem hoje alguns mentorados através da TuStudy, que estão tendo também experiências transformadoras. A gente teve na época uma experiência com o Cristiano da Conceito, que ele era 10 vezes maior do que a gente, e ele me deu vários insights que a gente conseguiu acelerar o processo de crescimento da nossa empresa de uma forma muito rápida. E aí é muito interessante a gente esclarecer a diferença para as pessoas, por que a gente tem uma mentoria, por que não é uma consultoria, por que não é um mastermind. Então, a diferença entre esses itens é muito interessante, porque a consultoria, o que o mercado oferecia em abundância, ofereceu por muito tempo, ela é um processo de fazer junto. E qual que é o problema de fazer junto? O problema de fazer junto é que a pessoa ela não aprende como fazer. Você pega a pessoa pela mão e vai lá e faz. É como se você fosse lá com o pescador, deixa eu pescar para você aqui, fica olhando e entrega o peixe para ela. É como se você chegasse a pessoa e entregasse para ela um livro de natação, para assim, lê esse livro, agora vai lá e nada. Então eu não acredito num processo de consultoria. E quando sai, ele não funciona mais, né? Então, às vezes, vem a consultoria e fala assim, agora deixei redondo. O dia que a consultoria sai, tudo desanda. É isso. E aí você precisa da consultoria processo e a padrão, dependência do processo, né? É, o processo de mastermind, ele tá muito aliado ao grupo, assim, né? Então, assim, é um grupo que contribui. Agora, o processo de mentoria, ele é basicamente você pegar o conhecimento que está na mente do mentor, que é uma pessoa, geralmente, que já passou por aquilo que você quer passar, já atingiu um outro nível, tem uma experiência empresarial, uma experiência com pessoas, com um processo muito mais avançada. É pegar aquele conhecimento que está na mente da pessoa e levar para a mente do mentorado. Então, é um processo de transferência de mentalidade, é formação de pessoa. E como a gente acredita que para o negócio da pessoa crescer, ela precisa de crescer primeiro, o melhor caminho é a gente trabalhar a mente desse empreendedor, para que esse empreendedor primeiro atinja um nível onde ele quer chegar, onde ele quer levar o negócio dele, para depois ele trazer a empresa. Então, esse processo da TS de mentoria, ele é o processo hoje mais maduro que existe no mercado. Porque, primeiro, ele vem de uma experiência de sucesso, onde os mentores foram mentorados diversas vezes e conseguiram atingir um resultado através disso. A gente já teve convivência com os grandes programas de mastermind do Brasil. Um deles é o Clex Club, que talvez foi o maior evento de mastermind que existe. Então a gente teve uma experiência lá do que dá certo, do que não dá. E tem toda a experiência de sucesso de mercado também, né? Então não é só a parte de educação, que a gente aprendeu a ser educado e aprendeu a educar. A gente também tem experiência de mercado. Então, assim, é o puro suco do conhecimento do mercado de locação.
Então hoje a gente consegue pegar um locador que estava lá com aquela mentalidade, às vezes um locador que está ali começando com 10, 15, 20 funcionários, está faturando ali entre 100, 200, 300, 500 mil, a gente consegue pegar esse cara e fazer uma leitura de qual momento a mentalidade dele está vivendo ali, em qual momento ele está vivendo o negócio e onde ele quer chegar, e pegar e transferir todo esse conhecimento para ele, para que ele consiga chegar lá. Porque a ideia é isso. A ideia é a gente formar ali um empreendedor e um investidor. A ideia não é fazer o negócio dele chegar lá. Porque é muito mais gratificante para ele que no dia que a gente saia, que ele consiga fazer o negócio dele continuar se desenvolvendo e crescendo. E ele aprenda, como a gente aprendeu, que ele precisa se desenvolver e como se desenvolver para ele chegar no nível que ele quer. E vocês falaram 150 pessoas, agora vocês estão de sede nova, quantos metros lá mesmo? 13 mil metros. 3 mil metros quadrados. Uma empresa desse tamanho, com esse tanto de gente, como é que mantém a cultura forte? Sabe, a mesma cultura do original? Como que a original não deixa de ser original? Com esse tanto de gente, desse tamanho. Eu acho que a gente foi construindo isso com o tempo, né? Então, tudo que a gente falou, por exemplo, da cultura, quando a gente foi começando a perder a cultura, a gente veio reconstruindo a cultura. E acho que principalmente essa parte de treinamento, né? Por que, por exemplo, a TS desde o início foi muito importante pra gente? E por que a gente acredita muito no produto? Porque a gente usa o produto, né? Então a gente fez o produto para original. E aí a gente decidiu que se a gente fizesse o mercado inteiro se desenvolver, era melhor para original e para todo mundo, porque todo mundo reclama de funcionário. E aí você vai ficar tirando só do outro? Se todo mundo desenvolve gente, olha como que fica bom para todo mundo. Então, acho que a cultura ou todos os problemas que a gente tem durante uma gestão, porque ter uma empresa e você ser líder, o Júnior adora falar isso, é assim, a gente está o tempo inteiro resolvendo problemas, essa é a nossa função, resolver problemas. Só que realmente são resolver problemas, não é reclamar dos problemas. Então, a TS, ela surgiu pensando, ela foi idealizada como um excelente produto para a original, e aí a gente quis colocar para o mercado, porque a gente desenvolve o mercado como um todo. Vamos voltar na mentoria, por exemplo. Eu sempre fui contra a fazer mentoria. Porque a gente tem esse negócio do mercado, assim, que tem mentor de palco, gente que só ganha dinheiro com mentoria. Eu nunca quis fazer mentoria. Só que você começa a entender, assim, também, não adianta só eu crescer sozinho. É muito ruim quando você vai competir com um cara que você vê que ele não sabe fazer uma conta básica, que ele fica oferecendo pro seu funcionário, às vezes, mais, e aí chega lá, ele cria aquele alvoroço no mercado, sobe aquele monte de salário que depois ninguém consegue bancar. Gente, a empresa no final, ela existe para dar lucro, a função social da empresa é dar lucro. Ela precisa dar lucro, se a empresa não der lucro, ela vai quebrar, e aí não tem, são 150 empregos, não vai ter nenhum. Então, assim, não adianta, as pessoas, às vezes, a gente começou a entender que e por que também eu topei a mentoria? Porque a gente começou a entender que o nosso mercado, por exemplo, não recebia bem educação. Não existia nada. A TS, ela é pioneira. Não existia desenvolvimento para o nosso mercado. Então, a gente começou a entender. Então, vamos entregar desenvolvimento para o nosso mercado. E a gente percebeu no início do projeto, o mercado não aceitava bem. As pessoas não conseguem, às vezes não compravam a ideia de desenvolver as pessoas. Tem gente que acha caro desenvolver pessoas. Mais caro é ficar com a pessoa destreinada na sua empresa. Mas as pessoas insistem que é caro treinar. E aí a gente foi percebendo, falou, não adianta, a gente tem que fazer mais, né? Porque a gente tem que desenvolver também o líder. Às vezes a pessoa que abriu, e locação é um negócio que aceita muito desaforo na gestão. Tem muita gente que consegue tocar um negócio de locação com muita coisa sem funcionar, até porque em muitas locadoras ainda é um mercado muito pouco profissional, que a gente falou, muita gente só nega. Você consegue deixar o negócio funcionando, você só nega imposto. Se você tivesse que pagar tudo, talvez você não conseguiria, mas o negócio aceita desaforo. Então a gente começou a ver, a gente tem que desenvolver pessoas, equipe, mas a gente vai ter que ajudar também a desenvolver o mercado. A gente precisa desenvolver nosso mercado como um todo. Então, por isso que eu fui resistente à mentoria e no final eu tô cedendo à mentoria. E a gente consegue ver a gente de verdade gerando valor para as pessoas. Tanto que, assim, a gente está lançando o projeto da mentoria agora, mas a gente tem um mentorado há muito tempo, né? E aí a gente foi vendo, assim, a gente começou com uma experiência, ele sabendo que era uma experiência que a gente não fazia isso para ninguém, e a gente foi vendo, assim, enquanto a gente foi ajudando na mentalidade, no crescimento. Então, o projeto de educação a gente entendeu, todo mundo tem que se educar. O empresário, ele tem que entender que ele também tem que se educar, e aí ele tem que preparar a equipe dele, tem que treinar a equipe dele. Não pode ser... Fala-se, parece clichê, e as pessoas continuam não fazendo, né? O nosso grande papel hoje, na verdade, na empresa, na original, é formar pessoas. Então, a gente hoje, nós viramos educadores dentro da original, e a gente desenvolveu estratégias de educação. Isso,
aí surgiu a ideia, né, da TS. A gente teve um mentor por muitos anos, que aí a gente perguntava, eu era preso no processo, eu era preso na operação, e aí ele começou a falar assim, por que você é preso na operação? Eu falei, porque só eu sei fazer isso. Ele, mas por que você não ensina as outras pessoas? Eu falei, porque isso vai me tomar muito tempo. Ele, então grava um vídeo com aquilo que você fala, que você tem que falar todos os dias, e começa a educar as pessoas. Aí aquilo começou a destravar na minha cabeça. É o que o Thiago falou. Como é que você mantém a cultura? A gente entendeu assim, para eu manter a cultura, eu tinha que falar aquilo que eu tinha como certo, aquilo que eu queria para a empresa o tempo inteiro. E para eu fazer isso, eu teria que falar através de pessoas, através de um projeto de educação, ou seja, eu teria que estar ensinando o tempo inteiro. Então a gente desenvolveu vários processos de educação dentro da empresa, tanto na parte técnica, na formação de mecânico, a gente já tem um passo a passo, como que eu quero que o meu mecânico trabalhe? O que eu falaria para esse mecânico que é importante para a empresa se eu tivesse ali do lado dele? A gente foi desenvolver a parte de treinamento técnico, parte de vendas. Todas as vezes que entra um vendedor, hoje nós temos uma equipe comercial de mais de 25 pessoas. O melhor é que eu pudesse chegar lá todas as vezes e treinasse. Como que a gente fez isso? Através do treinamento da TS. A gente tem os treinamentos gravados. Então todo funcionário do original, todo vendedor, ele é treinado pelo Júnior, com todo o conhecimento do Júnior. E aí eu vou formando pessoas, todo mundo que entra já entra num nível elevado, porque todo mundo que entra é treinado. Então hoje no original a pessoa, quando ela entra no processo de integração, ela já recebe um treinamento. O que a empresa faz, onde que a gente se posiciona no mercado, onde que a gente quer chegar, o que é certo, o que é errado dentro da empresa. Ela já tem ali um código nosso de ética ali, dos nossos valores que ela tem que assinar. Então assim, o tempo inteiro já está ensinando. O processo de educação ele acontece o tempo inteiro. E como é que era lidar com esse processo de educação antes de ter uma ferramenta estruturada para isso? Como que era para vocês lidar muito com isso? dependente do dono. Quando você não tem uma ferramenta de educação, igual a gente tem hoje a TS, quando você não tem uma liderança, que seja ali no máximo de 8 pessoas, porque quando a empresa cresce, se você não conseguir formar líderes, e formar líderes também é um treinamento que nós temos na TS, existe uma estratégia para formar líderes. Quando você não tem isso estruturado, aí a empresa fica naquele ponto onde muito dono de locador se sente. A empresa depende dele. E de fato depende. Aí eu treinei um vendedor, o vendedor pediu conta, entrou outro. Tudo aquilo que eu gastei de tempo com aquele cara tá perdido? Não tá. Porque aquele cara ele era bom, ele ensinou alguém. Mas aí é o seguinte, entrou um novo, vou ter que treinar de novo, vai ter que treinar de novo. Por isso que a TS tem um treinamento de vendas. Todo vendedor que entra na original, a gente passa pelo processo de treinamento da TS. E é normal, gente, não é a sua empresa. Todas as empresas têm uma certa rotatividade. E aí tem um negócio que é interessante, que é assim, como que as pessoas se sentem valorizadas? Muita gente acha que a pessoa se sente valorizada só com salário. A pessoa ela se sente valorizada quando a coisa mais importante, a todo mundo, todo ser humano, o que ele mais procura é reconhecimento, é sentimento de importância. E as pessoas, e uma das formas de você entregar isso para uma pessoa, principalmente para um funcionário, é através do reconhecimento. E aí quando você treina essa pessoa, e essa pessoa começa a desenvolver, ela se sente reconhecida, ela se sente valorizada. Muito mais às vezes do que um aumento de salário. Hoje a original, ela recebe muita gente de mercado, muita gente quer trabalhar no original, porque ele vê no original a possibilidade de crescimento. Fala, aqui eu cresço. Porque aqui eu vejo que uma pessoa, um vendedor, ele é qualificado, que eu vejo que um vendedor ele tem uma ferramenta, aí ali a pessoa ela vê, através da educação, ela vê ali oportunidades. E vocês têm acesso a muitas locadoras hoje no mercado, né? Pelas relações que vocês construíram. Vocês veem que essa dor é uma dor hoje do mercado, essa questão de qualificação, de gestão de processos, né? De ter uma ferramenta ali para ajudar nesse processo de educação. É todo o mercado, a gente aí foi mais uma vez através do benchmark, a gente entendeu que todo o mercado existe, mercados mais profissionais, existe esse processo de formação de pessoas. Então todo mercado tem essa dor. Então quando a gente fez um benchmark, por exemplo, lá no Mercado Livre, a gente entendeu que o processo de formação de pessoas deles lá era absurdo. Quando você vai numa empresa de tecnologia, o processo de formação de profissionais é um negócio assim absurdo. E o mercado de locação não é diferente. Aí você fala, mas por que não tem então em abundância igual tem nos outros mercados, empresas de treinamento, de formação de pessoas? Nosso mercado, aí entra o que a Bárbara falou, nosso mercado ele aceita, por muito tempo ele aceitou muitas empresas qualificadas, muitas empresas não tinham nem sistema, e o cara sobreviveu assim por muito tempo. É um mercado muito novo, é um mercado que tem 60 anos.
Então, por muito tempo, ele era um mercado fora da curva. É um mercado onde, com pouco esforço, com pouca qualidade, com pouco processo, com pouco investimento, as empresas cresciam. Só que agora o mercado de locação está se tornando um mercado como qualquer outro. O mercado de locação agora está exigindo investimento em pessoas, em processo, em tecnologia. Ele está exigindo um investimento em treinamento. Então não é diferente. Agora, gente, essa é a nova realidade. A nova realidade é toda empresa de locação tem que ser uma empresa de educação. Aí você tem uma escolha. Você vai virar um grande professor da sua empresa ou você vai investir em ferramentas de educação que já estão disponíveis no mercado. Isso é assim, ó, quem sair na frente vai beber água limpa. Aquela empresa que começar a investir em treinamento, primeiro, ela vai se destacar. Porque, eventualmente, quem não investir em treinamento não vai sobreviver. Isso é um fato. Se você não investir, isso já acontece. Pega empresas de tecnologia, pega empresas de sistema, pega empresas do varejo. Se a empresa que não investe em tecnologia, ela quebra. Em treinamento, ela quebra. Ela não existe mais. Isso vai acontecer no mercado de locação. Tenta contratar mecânico aí agora, tenta preencher seu quadro de mecânico, tenta preencher seu quadro de vendedor com pessoas do mercado. Você não vai conseguir. Se você não conseguir formar pessoas dentro da sua empresa, você simplesmente não vai ter vendedor, vai ter vendedor meia boca. É por que eu falo que a empresa vai deixar de existir. Porque o mercado está muito concorrido, gente. O mercado de locação é extremamente concorrido. Se você for meia boca, o concorrente vai te engolir. Aí você pega a sua empresa, são duas empresas. A empresa A está aqui tentando achar o cara de mercado. Achou. O vendedor de mercado é muito caro. O mecânico pronto no mercado ele é muito caro. Ou seja, já começou com um custo maior. E aí tem todo um trabalho do match cultural do cara. E outra, o cara de mercado também muitas vezes não é treinado. Muito caro, é caro e ruim. Aí você pega uma empresa aqui, que ela tá pegando um profissional, às vezes que está iniciando na carreira, tá treinando o cara. Quando você fala com esse cara que tá iniciando, a cultura ela entra muito mais fácil na mente desse cara. Aí fica um cara melhor, mais barato e mais bem liderado. Aí você vai entrar na concorrência numa empresa engessada, sem processo, sem treinamento, cara, com uma empresa moderna, com pessoas motivadas, porque pessoas que estão crescendo, que estão enxergando o futuro na empresa, uma empresa mais barata. Quem que vai sobreviver no longo prazo? Então, assim, não tem mais, não é mais. Hoje o locador ele não tem mais uma escolha. Ou ele treina, investe em educação, ou ele aceita e sai logo do mercado. Eu escuto muito do pessoal, quando eles entram em contato com a gente, perguntando assim, mas por que a Original teve a ideia desse projeto de educação, né? A gente vem de uma cultura, né, talvez até por uma herança aí que o futebol tem na cultura também, né, do Brasil, né, não só no Brasil, do sul-americano, né, que a gente rivaliza tudo, né? Ou então hoje em dia a gente rivaliza política, rivaliza religião, a gente tem um pouco dessa cultura. Então muitas pessoas questionam assim, mas é uma locadora, né? Por que eles vão plantar um produto para o mercado, né? Teoricamente ali com os concorrentes, né? De onde que veio essa ideia do projeto? Por que esse projeto? Por que fazer isso para o mercado? A Bárbara trouxe isso aí e a gente acredita assim, olha, quanto mais profissional for o mercado, mais justo é para todo mundo. Então, por exemplo, hoje, e aí a gente cria uma cultura, não só na nossa empresa, mas uma cultura de mercado, onde o mercado se torna um ambiente próspero. Então, você vai nos Estados Unidos hoje, qualquer locadora lá que abre e o cara trabalha bem, o cara se dá bem e ganha dinheiro. Por quê? É um ambiente educado. Os donos de empresas são pessoas educadas, os funcionários são pessoas educadas. É um ambiente onde todo mundo se educou, todo mundo se qualificou. É um ambiente próspero. O mercado lá só é mais de 100 vezes maior do que o nosso. Então ele é infinitamente maior. Por quê? Se tornou um ambiente de pessoas desenvolvidas, prósperas e de uma cultura que favorece o crescimento. Então a gente entende o seguinte, a gente conseguiu criar isso, um ambiente muito saudável dentro do Original. E se todo o mercado de locação fosse assim? Seria um mercado todo próspero, um mercado todo que valoriza a educação, com mais oferta de mão de obra, porque se eu treino, se meu concorrente treina, se todo mundo treina, a gente começa a ter mais oferta de mão de obra, os preços são mais justos, o cliente começa a enxergar mais valor, porque se 90% das pessoas só entregam uma experiência de locação ruim, você concorda que o construtor vai começar a entender que alugar a máquina talvez não seja algo tão bom? Porque de todas as experiências que ele teve foi ruim. Então, a partir do momento que todo mundo consegue entregar uma experiência boa para o mercado também, através de processo, a gente começa a vender a ideia de locação para o mercado. Então, a gente não perde em nada ensinando
pro concorrente aquilo que a gente sabe. Porque o concorrente ele vai existir, queira eu ou não. O cara vai abrir, a gente não consegue impedir isso. Agora, se eu tiver um concorrente que tem processo, que é mais justo, que investe em ferramenta, que investe em pessoas, todo mundo ganha. Então é por isso que o Original criou isso. A gente fez isso dentro do Original, deu certo, agora a gente está pegando essa fórmula, aquilo que a gente trabalhou e construiu, e oferecendo para o mercado. E assim, gente, educação é um negócio muito barato. Quem acha que, eu tô na dúvida porque é meu concorrente, vai lá e experimenta a ferramenta. Não gostou, gente? Quanto que é isso aí no custo do seu negócio? E a educação, ela é sempre muito barata quando comparado com o resultado que ela traz. Então, assim, todo mundo que experimentou, não teve ninguém que no final falou não valeu a pena. Não teve ninguém que falou que não valeu a pena. Então, assim, por que a gente faz isso? É o nosso dever social. É o que a gente fala. Será que vale a pena só o Original ser grande? A gente olhar para o mercado ser um mercado onde, às vezes meus amigos falam, pô, cara, mas esse negócio de locação não é bom não. Eu comprei uma máquina, eu aluguei uma máquina do fulano ali, a máquina do cara não chegou lá, nem funcionou. Esse negócio é ruim, né, não? Aí assim me faz sentir mal. Entendeu? Então, se o nosso dever social hoje é contribuir para o mercado. É fazer o mercado um lugar melhor. E hoje a gente já fez isso. Quando a gente entrou no mercado de locação, Belo Horizonte tinha o pior preço do Brasil. Hoje a Original, ela é uma das maiores empresas, se não a maior empresa de locação de Belo Horizonte. E hoje a gente não tem mais o pior preço do Brasil, porque a gente já consegue trabalhar essa cultura de melhorar o preço. E muita gente olha pra gente e fala, cara, se a Original, que é a maior empresa, não tem o melhor preço, eu também não vou ter o melhor preço. Também vou trabalhar um pouco o preço. A gente já foi para cidades, que a gente chegou lá, as locadoras não pensavam em ter uma loja bonita, uma loja organizada, máquina nova, adesivada. A gente chegou na cidade, todas as locadoras começaram a reformar suas lojas. As locadoras começaram a investir em processo, começaram a investir em educação. E hoje o cliente dessa cidade, em quase todas as locadoras, tem uma experiência legal de locação de máquina. O mercado em si agora está começando a crescer. É aquele negócio, né? O mercado também ele é um jardim. E a gente chegou ali, colocou uma flor mais bonita, uma flor mais vistosa. Agora todo mundo está enxergando o jardim um lugar melhor, um lugar mais próximo. Todo mundo quer fazer parte. Eu acho que a gente pode usar esse case que você está falando aí de abrir uma loja, né? Porque é uma filial que a gente abriu a 450 quilômetros de distância da nossa matriz e a gente não tirou nenhum funcionário do mercado de lá. Todos os funcionários que a gente colocou na filial foram todos treinados na matriz, todos desenvolvidos e criados dentro da nossa cultura, dentro dos nossos valores, com uma curva de aprendizado muito mais rápido, porque eles tiveram os treinamentos da TS, e acho que da equipe até agora, a loja fez 1 ano, a gente trocou uma pessoa. Sim. Uma pessoa da equipe. Então a gente vê assim, imagina você abrir uma filial tão distante, a gente não tinha filial numa distância dessa, e todo mundo foi desenvolvido com treinamento da TS. Todos eles. A gente não tirou nenhuma pessoa do mercado. E é até interessante você falar isso daí, porque eu participei desse treinamento, né, do pessoal, e a gente via a diferença entre, assim, como eles chegaram e como eles saíram, a expectativa que eles tinham em trabalhar, né, com a Original, um negócio que na cidade deles era um diferencial, que de qualquer forma a empresa Original é diferente das outras, né, como vocês já falaram, a Original tem uma cultura bem forte. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês voltada para cultura e desenvolvimento. A gente sabe que tanto a cultura quanto o desenvolvimento, eles são coisas mutáveis, de acordo com como a empresa cresce junto, modifica, como o Júnior já falou, né? Tem coisas que vocês faziam no começo, que vocês viram que não funcionava, ou que já não estava mais no patamar que a empresa chegou, e vocês tiveram que tirar. Então, tanto das empresas novas que vocês abriram depois da TS, quanto na Original, na matriz, qual foi a diferença que vocês mais viram, assim, tanto na cultura quanto no desenvolvimento dos funcionários, dos líderes que participaram desses treinamentos? Eu acho que é a curva de aprendizado, né? Então, por exemplo, o Júnior falou quando trocava gente, por exemplo, numa área comercial. Por mais que ainda existisse a dependência do Júnior, por exemplo, o tempo dele ainda era limitado. Então, às vezes, ele ia lá, fazia um treinamentozinho mais básico. E aí, quando conseguia voltar, fazia mais um treinamento básico. Aí, você queria fazer um treinamento mais elaborado, mas tinha gente lá que não tinha saído ainda nem do nível básico de conhecimento. Então, o que a gente vê, assim, a curva de aprendizado da pessoa fica muito mais rápida. Então, a pessoa chega e ela vai fazendo um treinamento sem depender de você, e rapidamente ela já está ali num nivelamento com os demais.
Mesmo que a gente olhe, por exemplo, e fale assim, a Original tem um mix de equipamento enorme, a pessoa não vai decorar todos os equipamentos, não vai. Mas ela já entendeu um básico ali de um processo de vendas, de um funil, do follow-up. E aí, você vê que você vai nivelando as pessoas muito mais rápido. Um treinamento técnico. O cara vai sair técnico depois de assistir um treinamento da TS? Ele não vai sair técnico, mas a gente teve experiência de técnicos com muitos anos como técnico que pegou informações que eles não sabiam. Por quê? Porque é um técnico aprendendo com o outro. Você aprende com alguém e toda vez que você vai repassando isso, alguma coisa fica para trás. Exatamente. Aí você pega, então, um cara do zero. Você pegou um cara do zero que nunca tinha visto. Aí ele vai lá fazer o treinamento, então, e ele vai sair técnico? Não, não vai. Só que ele vai aprender sobre várias coisas na teoria, conhecer peças, conhecer partes das máquinas. E aí, quando ele chega numa oficina, imagina o quanto essa pessoa vai aprender mais rápido. Então, acho que é isso, assim. O treinamento não é a sua solução de vida, não. Você não tá livre, não. Então, agora eu vou tacar treinamento para todo mundo, vou embora. Não tem que fazer mais nada. Não, não é isso, né? Aí a gente volta lá, vamos lá pro treinamento de liderança, para você entender, né? Qual que é o seu papel como líder e qual que é o papel do treinamento de desenvolvimento das pessoas. Mas eu acho que o principal é isso, é a curva de aprendizado muito mais rápida. A Bárbara trouxe isso que eu achei muito legal, que é a gente tem que, pra gente poder crescer, é igual um engenheiro, né? Para ele poder fazer uma pós, ele tem que fazer engenharia. Para ele poder fazer um mestrado, às vezes tem que ter feito uma pós, fazer um doutorado, tem que ter feito mestrado. Ou seja, a gente vai construindo ali o conhecimento. E o problema quando você tem um ambiente que tem muitas pessoas, é que toda hora entra uma pessoa nova. O que a gente tinha percebido? Toda hora a gente tinha que dar o treinamento básico. Porque sempre tinha alguém que não tinha ouvido a parte básica. Às vezes um técnico que às vezes não conhecia os fundamentos ali da mecânica. Eu sei trocar uma peça, mas e os fundamentos ali? Utilizar uma ferramenta certa, um torquímetro, o princípio de funcionamento do motor, e na parte comercial também. Toda vez que eu ia fazer um treinamento de vendas, eu tentava entrar numa parte um pouco mais aprofundada, mas o meu vendedor que acabou de entrar não sabia nem que era um funil de vendas. E aí esse processo de educação da TS, ele é muito legal, porque sempre que eu vou ter uma reunião, ensinando uma estratégia comercial nova, eu chego pro meu time comercial e falo, todo mundo já fez treinamento da TS? Já. Então pronto. Então assim, aqui nós já somos engenheiros. Não vou ensinar para vocês mais aqui a fórmula de Bhaskara, não vou ensinar para vocês mais regras de 3. Vamos pro próximo nível e vamos partir para a partir agora do princípio, todo mundo já tem um nível de conhecimento. Então a educação, ela permite, e esse processo da TS, ela permite que a empresa consiga avançar. Senão ela vai ter que sempre dar um passo atrás, aí aquele cara que já tá bom, começa a se sentir desmotivado, que ele fala, aquele treinamento a falar aquela mesma coisa, aquela mesma ladainha que eu já ouvi 10 vezes, porque não consegue avançar. Já todo mundo travado. Então o processo de formação da TS é muito interessante. Você pega uma pessoa, traz ela para o mesmo nível das outras, e aí você consegue ter reuniões um pouco mais profissionais, você consegue pegar um técnico seu, que às vezes entrou, você vai mandar um cara para um treinamento da fábrica, por mais que ele não tenha a experiência, ele já tem toda a base técnica, sabe como utilizar a ferramenta certa, sabe como é que funciona o compactador, sabe como é que funciona a serra clipper, para que funciona, quais são as peças envolvidas ali na parte do equipamento, na parte do motor. Então, assim, essa parte de você ter uma equipe no mesmo nível, isso aí torna o ambiente muito mais próximo, um ambiente muito mais propício ao crescimento e ao desenvolvimento. Hoje, 90% do alcance da TS são de médias e pequenas locadoras. Eu acho que também tem uma realidade do mercado, né? Quando você pega ali a quantidade total ali de locadoras, 90% ali estão entre média e pequenas. Como explicar para essas pessoas, porque uma coisa que eles trazem muito para a gente, acho que seria legal eles ouvirem de vocês, que esse produto, mesmo sendo digital, né? Como que isso pode realmente acrescentar ali no dia a dia deles, ali pro tamanho deles, né? Mas o que o meu colaborador não vai fazer, né? Como que a Original se organizou para lidar com esse cenário ali digital, né? No mercado que era mais tradicional? Eu acredito que o digital, primeiro, ele veio para ficar. Quantas coisas a gente não aprende na internet, né? Hoje, quando eu quero ler um livro, eu sempre gostei do livro físico, mas eu acabo achando ele no meu celular ali, que eu tenho meu celular disponível muito mais do que um livro. Eu não consigo ficar andando com o livro. Então, a ferramenta da TS, ela leva muito mais acesso para o conhecimento. Que a pessoa tem que se deslocar hoje para ir para uma escola física, para poder se desenvolver, eu acho que isso vira uma barreira para muita gente. Então, a TS, onde as pessoas às vezes veem como um problema ser digital, eu vejo como uma oportunidade. Hoje, 99% do meu conhecimento, ele vem através do meu telefone. Então, isso para mim é um diferencial. E outro, você pega uma pessoa dentro da sua empresa, o que a Original faz hoje? Quando entra um funcionário, eu não viro para ele e falo, vai aprender aqui na TS, na sua casa, e volta pronto. Não, a gente entende que é um dever da empresa, nós somos uma empresa de educação. Então, a gente tira um tempo,
ali do horário de trabalho da pessoa, coloca ela numa área e fala, olha, faz aí 30 minutos do treinamento da TS, aí tem a parte das provas e depois você volta para o seu posto de trabalho. Ou seja, a gente está investindo na pessoa, então ela se sente reconhecida 2 vezes. Primeiro, a empresa comprou um treinamento para mim, e segundo, ela está deixando eu sair do meu posto de trabalho, onde eu estou vendendo a minha hora, para poder me desenvolver. E eu sempre vendo para ela que é o seguinte, gente, isso aqui é um investimento em você. Esse investimento, ele está te beneficiando. Vendas, a parte técnica, isso aí fica com a pessoa. Então a gente tem que parar de ver isso como um problema e vender isso para nossa equipe como uma oportunidade. Tem gente que quando entra no original, ele tem essa experiência, ali ele já sentiu que ele está no lugar certo. Fala, caramba, bicho, eu já trabalhei às vezes em outras locadoras, já trabalhei em outros lugares, ninguém nunca investiu em mim. E a gente chega lá, a gente faz questão de falar, olha, nós estamos investindo em você, no seu processo de crescimento, o que você aprendeu aqui fica com você, né? Eu preciso que você chegue nesse mesmo nível. Ele olha para as pessoas do lado, os colegas de trabalho, todo mundo está no alto nível. Ali ele já entende que ele está num lugar legal. Ali ele já se sente valorizado. Então é dessa forma que a gente vende a ideia do treinamento para a nossa equipe e que tem dado certo. Eu queria até aproveitar que você é a nossa líder aí de conteúdo aí, né? O pessoal tem muita dúvida sobre o conteúdo que tem mesmo, né? Aí, assim, de forma, assim, resumida, né? O que o cara consegue aprender ali na plataforma com relação a máquinas, né? Assim, porque o cara fala assim, mas vai saber nome de peça, não vai? Mas ensina o quê? Só abrir a máquina, não abre? Mostra, sei lá, compactador mostra o motor, não mostra? O pessoal tem muita dúvida de como nossos conteúdos são produzidos, como que vem a estratégia do produto mesmo. Entendi. Falando da estratégia no início, né, basicamente a gente faz uma pesquisa para ver a melhor forma de as pessoas entenderem os processos. A gente divide, no caso da parte mecânica, a gente divide em 3 processos, que seria introduzir aquela pessoa que não tem o conhecimento daquele equipamento para, no caso, a manutenção, né? Tanto que a gente utiliza até manual, vídeo explodido, tudo isso faz parte do nosso conteúdo, tanto de vídeo quanto didático. E o segundo processo que a gente deixa bem claro também é a preventiva, né? Que é o principal da manutenção da locadora. Geralmente, quando o equipamento chega, a preventiva ela tem que ser feita bem minuciosamente, porque caso ela não seja feita minuciosamente, aquele equipamento não vai sair legal para o cliente, pode ser que volte, ou pode ser que dê algum defeito numa peça que vai ficar muito cara a troca por conta dessa má preventiva. E o nosso terceiro processo, no caso da mecânica, no caso técnico, é a corretiva. A corretiva mesmo para quem é aquele mecânico que está iniciando, ou a pessoa que não sabe como realizar todos os processos. Eu sou mecânico, mas eu aprendi, como vocês já falaram aqui, né? Eu aprendi com outros mecânicos, nunca tive um processo, não sei como fazer. Então, você, além de aprender como é o processo de corretivo, você aprende cada parte do equipamento, como trocar, o tempo de troca, como lubrificar, tudo isso a gente coloca tanto no vídeo quanto na parte didática de forma bem minuciosa. E no caso dos outros treinamentos que a gente tem na plataforma, né, além da mentoria, a gente sempre gostou de deixar as coisas assim bem simples. A linguagem da plataforma, a linguagem dos nossos vídeos, ela é bem simples porque a gente pensa o quê? Cada região do Brasil ela tem uma forma de linguagem de lidar com liderança, de lidar com comunicação e oratória, de lidar com todos os processos que tem dentro de uma empresa, né? Então, se a linguagem for simples, as pessoas vão entender melhor e vão conseguir praticar aquilo que elas estão aprendendo. Aí, por isso que a gente também tem essa parte de desenvolvimento pessoal, que é, no caso, para os líderes, né? Que na original a gente tem percebido que eu pelo menos percebi que tem bastante diferença para quem estudou, para quem fez, para quem está levando a sério. E assim também com os outros treinamentos, né? Que a gente tem de comunicação e oratória, esquecidos. Vendas, liderança. Vendas, liderança, comunicação e oratória. Então, é isso. E por último, né, uma coisa que o pessoal sempre pergunta, é um produto bastante difícil, né, de explicar, né, mas eles perguntam muito sobre o produto da mentoria. Assim, mas me manda aí um cronograma, como que funciona, né? A gente tem, né, alguns métodos pré-definidos, né, que a gente faz parte da nossa base de conhecimento, né, algumas ferramentas que a gente usa para desenvolver ali, né, mas a gente sempre tenta explicar para o pessoal que é um produto muito personalizado, né, a gente tenta entender ali na situação que a empresa
tá, né? Qual que é o objetivo que o cara tem, né? Às vezes a melhor forma de trabalhar dentro do cenário dele. Eu queria que vocês pelo menos dessem só uma luz assim pro pessoal, que eles procuram muita gente para perguntar sobre isso, né? Tipo, mas como que funciona? Eu quero fazer, mas como é que funciona? É porque às vezes o pessoal pega, né, no pé ali do comercial da TS, né? Mas como é que funciona? Como é que a gente trabalha isso? Eu queria saber que vocês dessem uma ilustrada assim, né? Pelo menos por alto, como é que funciona o processo. Existe uma metodologia, né? Que é uma metodologia que, inclusive, a gente vivenciou, né? Sendo mentorado por muito tempo, né? Mas se a gente cria um cronograma de como vai funcionar, a gente limita, né? Então, se a gente fizer um mastermind, a gente vai criar um cronograma. A gente vai falar de tal assunto, outro assunto, outro assunto. Quando a gente optou por começar a fazer uma mentoria individual, a gente optou em atender a pessoa na maior dor dela. Então, a gente tem dentro da locadora três áreas, assim, que são muito fortes, né? Que é operação, é uma operação muito forte, tem que ser uma área comercial muito forte, tem que ter a gestão ali, tanto a gestão financeira quanto a gestão das pessoas. E aí, muitas vezes, a gente pega, assim, um único empresário, porque o que a gente vê, por exemplo, com a gente funciona muito bem, a gente divide as funções. Então, às vezes, a gente vai conversar com alguém onde a dor da pessoa está no crescimento. Então, a gente vai focar com ela na área comercial. A gente vai conversar com uma outra pessoa, ela está na gestão. Pessoas, está um caos, pessoas. Então, se a gente cria um cronograma, a gente limita. Então, óbvio que existe uma metodologia, né? A gente se preparou para fazer isso também. Existem muitas ferramentas que a gente vai atender de acordo com a dor de cada pessoa. É por isso que a gente optou por fazer individual. Então, acho que o que as pessoas têm que entender é isso, né? Quem são os mentores? Eu acho que é o principal quando a pessoa escolher, seja a mentoria da TS ou qualquer outra. Quem são as pessoas que estão falando? Qual a experiência que essas pessoas construíram? E na segunda parte, assim, na hora que ela vê tudo que foi construído, ela tem que ir lá para acompanhar, porque não é consultoria, não vai ter um cronograma. A gente vai sentar aqui, vamos fazer fluxo de caixa, depois a gente vai chegar nessa etapa. Se a gente trabalhar assim, a gente vai ficar mais do mesmo lá na consultoria, ou então a gente não vai ter nem tempo, né? Se fosse pra gente fazer consultoria, a gente não teria nem tempo para isso, porque a gente vai passar usando ferramentas e usando metodologia, a nossa experiência para destravar alguma coisa de alguém que ainda não tá vivendo o que a gente tá vivendo agora, né? A pessoa quer chegar no nível que a gente tá agora, e aí a gente vai passar a nossa experiência para ela, o que a gente fez de certo, o que a gente fez que deu errado, que é o que a gente queria até ter encontrado, né? Se a gente tivesse encontrado alguém, tem muita coisa que a gente fez errado que a gente teria economizado muito dinheiro, por exemplo, né? E muito tempo. Acho que mais do que o dinheiro é o tempo, né? Que a gente... Que é mais importante, é escasso, né? O dinheiro, você consegue mais, trabalha, muda o processo, aí vai vender mais, você recupera o tempo. O tempo às vezes não volta, né? Isso é o que a Bárbara falou, a gente vai aprender de duas formas, ou seja, por nós mesmos, ou seja, pelo outro, né? Tem coisa que por nós mesmos a gente nunca acaba aprendendo, porque o conhecimento que vem de dentro, muitas vezes a gente não encontra a ferramenta que a gente precisa. Aí quando você vai numa pessoa que tem a metodologia, que a gente trabalha com ferramentas que a gente já foram utilizadas com a gente para a gente aprender através de um projeto de educação que é totalmente estruturado, totalmente desenhado, ou seja, a gente trabalha as ferramentas certas e o conhecimento que a gente consegue fazer um diagnóstico daquilo que a pessoa está vivendo e onde ela quer chegar e passar para ela a ferramenta certa, e passar para ela a mentalidade certa. Então, quando a pessoa fala assim, o que vai acontecer lá dentro? A gente sabe que tem mentorias onde a pessoa fica só tirando dúvida, onde tem consultorias que a pessoa faz junto. O nosso vai ser assim, ó, a primeira pergunta que a gente faz na nossa aula de kickoff ali é o que a pessoa quer, qual que é o objetivo dela, o que dói, a gente faz um diagnóstico. Então, está muito alinhado com o objetivo da pessoa. Tem gente que quer dobrar de tamanho, tem gente que quer viver uma vida mais tranquila, tem gente que quer aumentar as margens do negócio, tem gente que quer diversificar, tem gente que quer abrir filial. E o que a gente vai fazendo vamos lá, você quer abrir filial? Original já abriu filial. Você quer crescer, você quer chegar em qual tamanho? Crescer quanto? Eu quero chegar a 1 milhão de faturamento. Então tá, vamos lá. Deixa eu te ensinar como que chega a 1 milhão de faturamento, quais são os desafios, quais são os obstáculos que você vai ter no meio do caminho. E aí a gente vai entregando essas ferramentas e esse mindset para a pessoa. E aí a pessoa ela vai fazendo por si só e vai se transformando num empreendedor que é dono de uma empresa que fatura 1 milhão ou não, né? Mas aí a gente ajuda ele a não errar, porque para chegar lá a gente errou demais. A gente aprendeu com pessoas às vezes que não eram do mercado. Então a gente foi quebrando a cara, a gente entendeu esse caminho não dá, tem que ser por aqui. Só que às vezes para poder descobrir isso a gente pagou caro. E aí o que a gente faz ajuda a pessoa a chegar do ponto A para o ponto B por um caminho muito mais barato, muito mais rápido que ela faria por si só, talvez nunca faria.
Eu acho que o legal de falar da metodologia é da pessoa entender assim, ela não vai chegar lá e ela vai ficar falando e a gente vai ficar pensando na hora. A gente vai instigando a pessoa para ela ir entregando, mas o mais importante disso é a pessoa entender assim, a gente vai desafiando a pessoa, instigando a pessoa para ela entregando o objetivo, a gente entregando as soluções e ela ir se desenvolvendo. E tem ferramentas por trás, né? Porque também, isso, não é a gente falar assim, entre aqui e entregue suas dúvidas que a gente vai tirar suas dúvidas. Às vezes a pessoa nem entende o que ela tem de dúvida, o que ela tá vivendo. Então, assim, é a pessoa entender que a gente vai entrar no negócio dela e vai instigar ela ali, junto com os objetivos, entendendo o que ela quer, para ajudar essa pessoa a ir se desenvolvendo. Ela vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo o negócio, dentro dos objetivos principais. Que, inclusive, a gente brinca que ainda pode ir mudando, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não... eu não quero crescer mais, por exemplo, quero ficar tranquilo. Na hora que ela vê que ficou tranquila, ela fala, agora eu posso crescer. Então até o objetivo pode mudar, né? É isso aí. Achei sensacional, pessoal. Acho que hoje que a gente teve uma aula de cultura, resiliência, né? Deu pra aprender bastante. Acho que quem quiser conversar mais com vocês tem que fazer o Pix. Não vou deixar de graça mais não, porque senão fica muito fácil, né? Aí senão vocês derrubam todos os segredos aqui do negócio aqui e a gente perde nossa magia ali, né? Aí só pra finalizar, é uma coisa que eu gosto muito de vídeo, né? Vídeo é uma coisa eterna. Que para vocês deixarem uma mensagem, né, de cada um, né, para quem for assistir, né, pode ser uma mensagem mais pessoal, mais corporativa, às vezes uma frase que vocês gostem, né, ou uma reflexão. Eu gosto, são duas coisas que eu gosto de falar. Primeiro, o ego é o inimigo. Então, assim, existe um livro que fala sobre isso, e que uma das principais barreiras de crescimento das pessoas é o ego. E aonde que o ego se revela? No momento que ela acha que ela já é boa o suficiente, que ela não precisa de ajuda. Assim, eu sei o tanto que eu preciso de ajuda, eu consumo um tanto de livro, eu tenho um tanto de amigos mentorados, a gente paga mentorias, a gente busca masterminds. Então, assim, eu me sinto um eterno aprendiz. Então, se você acha que você não precisa de treinamento, a primeira coisa que eu falo, você está vivendo o maior inimigo e o mais comum das pessoas que não crescem, que é o ego. Então, assim, o ego é o inimigo. E uma outra coisa, se você não está crescendo, não existe eu escolhi não crescer, você está diminuindo. Porque o mercado cresce. Pega o PIB do Brasil, o PIB do mundo, ele cresce todos os anos. O PIB do mundo vai crescer 3,3% esse ano. Sua empresa vai crescer quanto? Eu tô a mesma coisa que o ano passado, você diminuiu, porque o mercado cresceu. Então, assim, o ego é o inimigo e não existe a opção de não crescer, a não ser que você queira deixar de existir. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Eu acho que aquela frase bem clichê de que sozinho eu vou mais rápido e juntos nós vamos mais longe. Eu acho que é legal a gente pensar isso no contexto de tudo, assim, né? Eu acho que enquanto éramos nós dois, a gente chegou em um patamar que pra gente era, até naquele momento, muito pro que a gente imaginava que chegaria, porque quando a gente é pequeno, nossa visão é limitada. Mas eu acho que à medida que a gente foi convivendo cada vez com empresários maiores, negócios melhores, a gente foi aumentando ali nosso desejo de ter mais e de fazer mais, até pelo outro. Então, acho que seria isso, assim, sempre esteja com mesas onde tem as pessoas que você vai conseguir somar para elas e que elas vão somar para você. Estejam junto de pessoas que vão agregar e te ajudar a crescer e deixar a jornada mais leve, porque empreender, todo mundo fala, é uma jornada às vezes solitária, mas também é cansativa, em alguns momentos desesperador. Então, quando a gente está junto das pessoas ali que vêm somando, agregando, entregando experiência, então acho que isso, assim, independente da TS, independente da mentoria, estejam próximos de pessoas que estão com os mesmos objetivos, que querem crescer e que vai compartilhar. Compartilhe, seja também uma pessoa que compartilha com o outro, ajuda o outro a crescer e esteja próximo de pessoas que vão te ajudar com isso também. Isso aí. Eu quero que você deixe a sua aqui, só para encerrar. Eu acho, assim, não, né? É coisa que a gente tem que levar para a vida, né? Eu vou falar aqui mais como um conselho. Pela experiência de trabalho que eu tô tendo, contato com clientes, a forma como a gente faz as pesquisas e também tem que estudar para cuidar do conteúdo, acho que quem tiver o interesse pode procurar a gente, vocês vão ver que não só a Original percebeu isso, mas todos os nossos clientes, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Não importa se é pouco ou se é muito. Aquele conhecimento ali, ele vai agregar no seu trabalho. É um crescimento. Você que é funcionário, não pense em que você é só mais um, porque você não trabalha para a empresa, você trabalha junto com a empresa. Então, se você se desenvolver, isso é para você. Não é só para o seu chefe. Então, se a pessoa chega e te diz assim, agora você vai ter uma oportunidade de treinamento. Não quero, é um bem para a empresa, não é para mim, não tenho interesse.
Vocês estão me fazendo fazer uma coisa que no meu dia a dia eu não tenho costume, que eu não gosto. Então, infelizmente, você nunca vai crescer na sua vida, porque, pelo que eu tô vendo, não só as empresas, mas todos os funcionários que a gente faz o suporte, porque a TS também tem essa parte, estão se sentindo diferentes. As pessoas estão se sentindo valorizadas, como o Júnior falou, estão se sentindo mais parte da empresa, como a Bárbara chegou a falar. E a gente da TS, que faz parte do suporte, a gente percebe esse crescimento da empresa, dos funcionários. Isso é um bem para você e para todo mundo. É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui, né? Acho que ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar, né? Hoje a gente aprendeu bastante aqui nesse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso episódio 03. E sigam a gente nas redes sociais, acompanhem com a gente. E lembre-se, o produto de vocês vai além de processos, vai além da máquina. Obrigado. Obrigado.